Assista agora ao programa Cidade em Destaque, com Hélio Laurindo e Giovana Danchielli. Oferecimento Rede Stop de Postos. Tradição, preço, qualidade. Olá, tudo bem com você em casa? Muito obrigada pela sua audiência. O Cidade em Destaque de hoje está no ar. Tudo bem contigo, Hélio? Tudo bem, Giovana. Hoje temos o prazer aqui de entrevistar o professor Nilson, filósofo, né? Exato. E outras áreas da área de educação que ele ministra aula, né? Nós não podemos dizer professor da aula, porque quem dá não pode cobrar, né? Não pode cobrar. Professor Nilson, nós agradecemos a sua participação aqui no Cidade em Destaque. Muito obrigado, me coloco à disposição. Bom, professor, a gente estava comentando aqui um pouco antes sobre as questões políticas, mas para a gente conseguir chegar até a política, a gente precisa entender um pouco da sociedade, né? E a gente vive uma sociedade a sociedade pós-moderna, ela é um tanto quanto complicada. As pessoas, às vezes, parece que não se acham muito no lugar, qual que é o lugar delas. E como discutir isso, como levar isso até os jovens, para eles entenderem que sociedade é essa que eles estão vivendo? Você tem dois caminhos dentro da sociedade. Você tem a sociedade dos coronéis, aquela sociedade que a gente viveu há pouco tempo atrás no Brasil, que alguém dá um tapa na mesa e a gente obedece. Obedece, claro, obedece no chicote, obedece no medo, esse é um processo. Entre o coronel e a evolução da aprendizagem, a evolução do ser humano, existe meio que uma lacuna. Nós estamos passando por essa lacuna, porque quanto mais a sociedade evolui, mais exigente ela fica, mais complexa ela fica e ela fica mais educada. Ela vai muito para a ponta da evolução, por isso que está faltando o meio, entre o coronel e a ponta. Isso, esse meio é meio truculento. Nós estamos passando por essa fase, né? Cascavel é uma cidade universitária agora, começou em 96. Então, nós estamos numa evolução volátil, e isso é natural que ocorra. Só vou citar um exemplo. Eu cheguei em Cascavel em 90. Você podia transitar com carro em alta velocidade, não tinha tantos problemas, a madrugada era madrugada mesmo, e a coisa acontecia. Podia dar cavalinho de pau à vontade, hoje já não pode fazer muito mais isso. Uma, que a sociedade ela aculturou-se nesse processo, houve a formação acadêmica, a formação de bancária, a formação de banco universitário, de banco escolar mesmo, exato. E isso fez com que essa sociedade passe a ser mais exigente. Não tempo passado você comprava um sapato, o sapato vinha estragado, você catava o sapato, escondia ali de vergonha, estava tudo bem. Hoje não. Hoje você compra um sapato estragado, você vai lá na loja e fala, peraí, ou outro, ou eu vou lá no Procon. Ou ainda divulga nas redes sociais. E aí, mas o meu Facebook que tá bombando, você que sabe. Então, ou seja, essa exigência é natural. Então, nós estamos passando por isso. Então, quando você vê uma sociedade, quando você vê um país de primeiro mundo, por exemplo, como Noruega, mesmo como o Japão e outros países onde a cultura escolar, o índice de analfabetismo é muito baixo, eles são muito exigentes. Eles são muito criteriosos, isso faz parte da própria sociedade. Professor, eu de certa forma faço uma análise assim profunda da evolução daquelas pessoas que estão hoje com 10 até 25 anos, quando eles tiverem a nossa idade. Uhum. Como estará o mundo? Pela gama de conhecimento que se tem, pela facilidade de conhecimento que se tem, para onde vai o nosso mundo evolutivo? Vai bem, eu acho que vai ser ótimo. A gente não pode, eu acho que... A raça humana vai melhorar? Vai, eu não sou pessimista, não, eu sou otimista. Eu acho que nós vamos melhorar como gente, como estrutura de ser humano. Eu acho que como espiritualização, como espiritualização, nós vamos melhorar. Isso é uma tendência natural da nossa sociedade. Porque, olha só como é que ocorrem essas coisas dentro dessa evolução. Hoje, o cidadão que tem 70, 80 anos, ele viveu um período de complexidade muito grande política e social.
que foi o período militar. Econômica também. Econômica também, que foi o período militar. Hoje, o jovem que chega hoje, que ele está hoje com 20 anos, a hora que ele chegar nos 60 anos dele, ele está com outra visão de mundo, ele está com outra visão de espaço social muito bem elaborado e muito bem conquistado. Eu acho que não é. Eu sempre digo que a nossa geração é a geração que mais está sendo penalizada nessa evolução. Impactante, né? É muito impactante para nós. Com certeza. Né? A Giovana já está noutra, né? A Giovana, eu sou a geração, só tem 2 décadas de vida, né? Ela é da geração Y. Tem a geração Y, XX e assim por diante. Mas só para se ter uma ideia dessa questão toda evolutiva, se você aqui numa mesa aqui sentado, se tivesse aqui um jovem de 70 anos e dissesse para ele que um homem estava voando, ele simplesmente nem ouvia porque é incabível. Se você falar isso para um homem de 40, ele fala, bom, de repente pode ser, mas vocês não estão legais, andaram usando alguma entorpecente hoje, andaram bebendo. Se falar para um jovem de 20, ele fala, de repente é possível. Você fala para um jovem de 15, 16, ele fala, de repente voa mesmo. Você fala para um garoto de 12, ele fala, onde está voando mesmo? Como é que ele já vai faz? querer saber. Então, essa questão da evolução, acredita muito mais, já né? acredita, é muito mais real para ele. É porque hoje, nós temos a oportunidade, as informações estão muito mais fáceis. A gente já passou do período em que havia censura, tá tudo na internet. Né? Não tem, mesmo que as grandes mídias queiram segurar as informações ou maquiá-las, não segura mais. Se você imaginar que tem uma região da Inglaterra chamada Lugano. A cada 5 anos os cientistas se reúnem ali e para definir como está essa evolução da humanidade. Então hoje já se está concretizado que nós estamos evoluindo 5 anos em 500. Então só para o telespectador ter uma ideia, se a gente pegar hoje 2012 e atrasar 5 anos, 2008, 2007, por aí, de lá até aqui nós deveríamos demorar 500 anos. Nós evoluímos 5. Então isso isso dá um resultado muito grande, porque o jovem a criança de 12 não compreende o adolescente de 16. O adolescente de 16 não compreende o de 20. O de 20 não compreende o de 25. Porque o que um viveu, o outro não, o outro já está vivendo além. Então você imagina a relação pai e filho. É muito difícil porque você tem que usar de uma sensibilidade muito grande, né? Você tem que voltar lá na condição da visão do filho para você aprimorar a sua visão, né? Mas ela começou falando de sociedade. E aí é que está o problema e talvez seja ali a cruz que ela quer levantar. Tudo isso evoluiu, mas sexualmente nós não evoluímos. Espiritualmente nós não evoluímos. O nosso interior, não. Esse processo aqui... Essa evolução não está indo muito para o materialismo? Mas vai para o materialismo. Isso não tem nem como segurar. Ela vai. Agora, o problema é que o nosso interior, as nossas questões sexuais, nossas questões religiosas, a nossa formação, o nosso ser cidadão, não está evoluindo na mesma proporcionalidade. E aí talvez seja a pergunta que ela começou o programa. Porque a gente só vê evolução na informação e na divulgação, na tecnologia, mas a gente observa cidades ainda com índices de criminalidade extremamente altos, a corrupção, tanto na política, tanto no meio privado também. Uhum. Então, em que ponto que está que essa sociedade evoluiu que ela continua cometendo os mesmos erros de antigamente, se não mais. Faz parte de uma estratégia. A estratégia, a missão e a visão é pública. Da empresa, dos órgãos privados, enfim, empresa pública ou privada, prefeitura, seja lá. A missão, ela é sempre pública. A visão é sempre pública. A visão é aonde que eu quero chegar e a missão é os caminhos que eu vou tatear. O senhor que é empresário sabe disso, né? Sua empresa deve ter missão e visão. Agora, a estratégia não. A estratégia você não pode anunciar. A estratégia, nem a sociedade tem condições de saber a estratégia. Por exemplo, o prefeito de Nova York, quando ele legalizou o aborto, que é um tema polêmico demais, nada mais, nada menos, ele estava prevendo que dali 15 anos
de 15 a 20 anos, lá na frente, iria baixar 40% do índice de criminalidade. Agora, você falar que vai legalizar aborto com a sociedade, que isso faz parte de estratégia, a sociedade vai te triturar. Quando você pega um governo do México, que quem ganhou o governo do México logo após a crise do México foi um dos mais ricos do país, ele ganhou para presidente. E o que ele fez? No primeiro momento, seu Laurindo, o senhor tem um carro velho, você tem um carro velho, traz aqui, te dou $7.000, vai lá dar mais uma entrada na concessionária e com esses $7.000 e o restante você pode pagar em 120 vezes. Ninguém entendeu o que ele fez. Como que ele gastaria tanto aquele dinheiro? Mas no futuro, num futuro bem breve, em 2 anos, ele mostrou que ele economizou melhor, mais ou menos $5 milhões só de UTI de hospital. Porque quando a pessoa está no hospital do UTI, custa 5 mil por dia. Perfeito. É a questão de sistema veículo visão, com né? mais segurança, com certeza. Com mais economia e acabou gastando menos combustível fóssil e aí por diante. Né? Tudo. Mas a questão que você colocou, Giovana, do diferencial aí da corrupção e da forma ainda das pessoas viverem, é aquela lacuna que o professor falou no início. Então, nós temos esta juventude, a geração X e Y, que vem com uma mentalidade diferente. Mas nós temos esta geração até os 25 anos. Dos 25 aos 45, ainda estão naquela história lá do Maluf, rouba mais fácil. Infelizmente a gente observa. Mas se formos observarmos, as denúncias do Ministério Público, as denúncias dos juízes, todos eles vêm de juízes novos. Os jornalistas novos que estão vindo, eles não têm os mesmos medos do passado. Não estou dizendo que os jornalistas um pouco mais de idade tenham medo. Não é isso. É que o jornalista novo tem a potencialidade de arriscar mais. E ele arrisca e ele tem mais eficaz na hora da investigação jornalística. Mas também tinha o fato cultural, né, professor? Que a grande mídia a nível nacional, ela só sobrevivia do poder público. Sim. Em função desta evolução que houve, o comércio e a indústria sustenta as grandes mídias, que são mais competentes. Sim. E daí estas ficam livres do poder público, que pode ter autonomia de falar aquilo que está acontecendo no país. Né? Com certeza. Coloca a liberdade de expressão realmente para funcionar no país. Perfeito. Na prática. Mas isso ainda é muito difícil, né? Sim. A gente observa que não é tudo aquilo que a sociedade, talvez uma parcela da sociedade mais politizada, que é aquela que teve acesso à educação, ela espera. Dá para a gente observar dessa forma? Dá também, com certeza, porque essa sociedade que ela está evoluindo, tanto a sociedade externa aos meios de comunicação quanto a interna, ela espera mais de todos nós. Todos nós esperamos mais. E é uma questão de educação também, que vai contar Faz muito lá parte. pra frente. É um deles. Eu acho que educação e cultura, né? Eu acho que é o Cultura principal, né? O principal, com certeza. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Eu convido você que está em casa a continuar conosco aqui no Cidade em Destaque. Completa, por favor. Incrível, essa conveniência tem de tudo. Não, isso que vocês ainda nem provaram com queijo. É uma delícia. Banheiro perfumado, você acredita? Essa eu vou ter que ver. Bom demais pra ser verdade. Vamos logo, porque a viagem é longa, viu? Mas aqui tá tão bom. Tem posto stop pra todo lado. Logo nós paramos em outro, vamos? Ainda bem, porque aqui é ótimo. Rede Stop. Tradição, preço, qualidade. A Futura Indústria de Móveis cria, desenvolve e coloca no mercado produtos da mais alta qualidade. Trabalhando no desenvolvimento de móveis personalizados, a Futura dispõe de equipamentos de ponta e elevada qualificação profissional, atendendo empresas e residências e inovando seus espaços. Isso sempre de maneira natural, ecológica e socialmente engajada. Acesse o site e conheça os produtos da Futura. Futura Indústria de Móveis, aliando preço e excelência em qualidade. Fone 3326-8903, Cascavel.
Cidade em Destaque está de volta e hoje conosco aqui nos estúdios da Stop TV está o professor filósofo Nilson Rosa. Nós estamos discutindo sobre sociedade e agora a minha pergunta, professor, é sobre política. Mas no seguinte sentido, a gente observa no Brasil, nosso sistema, ele é partidário. A pessoa, para se candidatar, ela precisa estar coligada, ela precisa estar ligada a filiada a um partido. Obrigada, Hélio. E isso acaba delineando uma filosofia, deixando ela, privando de alguns passos e, né, cercando. Ela vai ter que ser desse jeito ou ela vai ter que pular fora. Isso realmente é democrático? Na verdade, o que a gente tem que entender é que, num primeiro momento, a pessoa tem que se enquadrar dentro de um processo ideológico, partidário. Então, se eu vou para que partido? Então, esse partido, ele tem uma ideologia. Supostamente eleito, ele teria que cumprir as prévias desse partido. Então, começa aí um problema sério. Então, isso já começa o processo antidemocrático. Então, primeiro, ele tem que se enquadrar dentro de um processo ideológico. Se enquadrou dentro do processo ideológico, ele se candidata. Se candidatou eleito, ele não vai agir por ele. Esse é um processo que, pelo menos, deveria acontecer. Então, ele não vai ser ele. Ele teria que responder a um partido. Antes de ser empregado, funcionário, colaborador do povo, como queira chamar, ele é, antes de tudo, um colaborador, ele responde a um partido. Mas, professor Nilson, se o senhor pegar os estatutos dos partidos brasileiros, a ideologia dos partidos são todas iguais. Difere assim, alguma vírgula, dois pontos, um ponto e uma vírgula. Mas é o seguinte, mas aí eles são todos iguais quanto à estrutura documental, estrutura estatutária, mas a prática deles, o processo ideológico de prática é muito diferente. Se você pegar, por exemplo, se não dá para ficar citando muito nome de partido, inclusive agora que está no processo eleitoral, mas se você pegar um partido, vamos chamar de esquerda, e um partido de direita, tecnicamente não tem nada a ver. Mas nós tivemos dois fatos aqui, professor. Fatos concretos, né? Uhum. PSB é um partido de esquerda. Até pela legenda. Pela legenda, é um partido de esquerda. Tomou uma atitude arbitrária, por exemplo, com referência ao nosso partido aí em Cascavel. Daí o PSDB, que é um partido mais de centro, sim, também tomou essa mesma atitude. Uhum. Uma atitude arbitrária de não respeitar as posições partidárias do município. Uhum. Pois é, aí nesse momento a gente não pode falar em democracia. Não há democracia, não existe processo democrático. E aí tem mais um probleminha ainda. Como é que funcionam essas coligações? Alguém entende como funciona? Não tem, não existe como. Você pensar lá, por exemplo, num PT ligar com o PMDB, não existe. Não tem elo. Ou quem está nesses partidos não tem processo de ideologia, não tem opinião própria, é um vento vai com as outras, eu não sei o que acontece. Se a gente perguntar, professor Nilson, pro eleitor, você vota no partido ou no candidato? Ele vai dizer que vota no candidato. No candidato. E aí está um problema sério que a gente não entende de partido político. A gente entende de pessoa só, mal é mal. E a gente vai votar na pessoa, independente do que ela é, independente do partido que ela é na pessoa. Então, diferente, por exemplo, da questão partidária americana, né? Ela é diferente. Lá é proporcionalidade, né? Você faz uma proporcionalidade entre a população e dali sai um candidato. É muito diferente da nossa, porque a nossa, quem escolhe, por exemplo, agora é 9 candidatos a prefeito, né? 7. A nossa cidade com 7 candidatos. Quer dizer, quem foi que escolheu? Foi um grupo privilegiado de pessoas, foi um grupinho que se reuniu aí e decidiu que esses 7 vai ser candidato. Quer dizer, de repente eu queria que fosse você, mas não pode. Questão por exemplo, os partidos políticos nos Estados Unidos é democrata e republicano. Isso. Quer dizer, tem um estatuto muito claro, os dois partidos e os dois partidos, quando chegam ao poder, eles executam e seguem aquilo
que o partido determina. Doutrina partidária, Isso. Eles são... o partido quase que caminha por uma religião. Perfeito. É quase que uma religião. Enquanto aqui não. Aqui você... se você pegar as ações, por exemplo, governamentais aquilo que o Collor fez no passado, se o Collor fosse do PT, a gente teria uma revolução social. Como era o Collor, passou. O Lula, quando assumiu, jamais ele podia, por exemplo, saquear a poupança de todo mundo. Jamais. Mas foi o Collor. Seria um entendimento diferente. Muito diferente. Então, essa questão, ela funciona muito, muito complexa. Pois é. Bom, professor, a gente está ali já beirando o início das campanhas eleitorais, né? Quando os candidatos podem sair às ruas, ainda não na TV e no rádio, mas já podem sair às ruas pedindo voto oficialmente. Certo. A gente tem em Cascavel quase 400 candidatos a vereador. Essa é uma questão complicada, porque muitos enxergam ser vereador como montar lá um local para fazer assistencialismo, né? Vamos fazer o seguinte, acho que poderíamos fazer uma pergunta simples para os 400, aí, ou próximo de 400, né, aproximadamente. Ou seja, por que ele foi candidato? Por que ele está candidato? Por que ele se candidatou à política? Então, vamos entender uma coisa muito simples. Tem 3 tipos de candidatos a vereador. Bem claro. Um que sabe que vai ganhar. Ele não precisa fazer campanha. Ele é o majoritário do partido. Ele vai ganhar. Isso não importa o que ocorrer, chover, deu sol, ele vai ganhar. A cadeira já é dele. Até por ele ser o chamado status quo do partido. Ele é o cara. Ele vai ganhar. Isso ele já sabe. Esse é um candidato. Um outro candidato, ele não vai ganhar. E ele sabe que ele não vai ganhar. Porque ele está candidato só para ajudar o partido. Ele está chamado numa proporcionalidade eleitoral diante do TRE. Para formar uma legenda. Para formar a legenda e para incorporar essa legenda junto ao TRE. Até para o partido manter um nível. Por isso também se há as coligações. Perfeito. Terceiro candidato. Ele acha que vai ganhar, coitado. E sonha. E luta. E se esquarteja durante a campanha, ele não vai ganhar. Gasto que não tem. Gasto que não tem e não vai ganhar. Não existe mecanismo para ele ganhar. Esse é um problema sério. Segundo, você pode ser o segundo, o terceiro, o quarto mais votado entre os vereadores. Você pode não ser eleito. Então a pergunta, eu até estava fazendo pergunta agora, semana passada, para os alunos em sala de aula. Coloquei lá a legenda e coloquei o poder de cada legenda. Falei, se você fosse candidato a vereador, qual partido que você iria? Impressionante. Ninguém quer o partido nanico. Todo mundo só quer o partido grandão. Eu falei, cara, não vai ali. Você vai candidatar, por exemplo, em Cascavel, você vai para um PMDB, para quê? Se o cara mais ruim do PMDB, que já é um cara bom, ele faz 10 mil votos, você precisa fazer 20 mil votos. Você precisa fazer voto para você ser deputado federal, quase, em outra legenda. Deputado estadual, tranquilamente. Agora, se você entrar, por exemplo, em outro partido, vamos citar assim, ou PV, quando começou, lá, você criou um partido aqui em Cascavel, só tem uma cadeira, mas você é o candidato do partido, aquela cadeira é tua, está sagrado, vai um partido pequeno, você quer eleito. Então, essas questões é muito complexa. Então, eu posso ser candidato a vereador, e aí teve até 3 semanas atrás aí na imprensa, uma situação bem ridícula, a mulher ganhou um voto e estava assumindo a Câmara de Medianeira. Isso, e não foi ela que votou nela. E não foi ela que votou nela. Então, veja bem, o Laurindo pode simplesmente ter 20 mil votos e não ser eleito, e eu posso ter 50 votos e ser eleito. Agora, me diz se isso é democracia. Por questão da legenda do partido. Por exemplo, se estabelece aqui em Cascavel uma proporcionalidade que entre 6.500 e 7.000 votos na proporcional dá uma legenda para uma cadeira. Sim. Então, o partido que não chegasse, por exemplo, a 6.500 não vai fazer a legenda. Ou pode ter um vereador que faça 6.400 votos e ele não vai se eleger porque não atingiu a legenda. Daí, outro partido
que acabou fazendo 2 ou 3 legendas e daqui a pouco elegeu alguém com 200 votos. 200 votos, exatamente. Então esse é o processo injusto. E ele é difícil de ser entendido, não é mesmo? Não, eu acho impossível entender isso aí. Eu só fui entender quando... Tem que ser matemático, viu? Nossa, é muito complicado esses números todos. Não só matemático, mas assim, não matemático e estatístico, viu? Porque somente você sendo participante do processo e no dia da eleição você trabalhar de verdade. Mas trabalhar lá nos bastidores, não aqui na frente, lá nos bastidores, ajudando a contar esses votos, isso para você entender bem quando era o voto de papel. Hoje é um pouquinho mais difícil porque hoje o voto é eletrônico Já sai prontinho. Ele distancia muito a nível de racionalidade. Né? Então fica muito difícil. Mas eu acho que vale a pena a gente voltar naquela discussão dos 3 tipos de vereadores. O que vai ganhar, o que não vai ganhar e sabe que não vai ganhar e talvez está candidato só para conseguir um cargozinho na prefeitura e na Câmara de Vereador. Só. Ele sabe que não vai ganhar. É uma questão que a gente observa e não só Cascavel, a gente fala geral. No âmbito Brasil, né? É geral. E ele tá ali só para ajudar o partido e o outro que acha que vai ganhar e nunca vai ganhar. Eu acho que se isso fosse exposto bem claro a todos os candidatos, eu acho que a gente teria poucas candidaturas. Agora, claro que na calada da noite, no último dia, teve partido ligando desesperado para afiliado para poder se candidatar. Porque senão o partido descia no seu status junto ao TRE, que é a proporcionalidade que precisa ter. Então, na calada da noite, teve gente desesperada ligando para Principalmente a questão do voto da proporcionalidade 30% de um sexo e 70% de outro. Também. Né? Também é outro problema que tem que ser enquadrado. Bom, finalizando aqui, professor, é uma questão que o eleitor precisa estar bastante atento, que são muitos candidatos, principalmente a gente falando agora nessa questão de vereador, é preciso levar muito em consideração o que essa pessoa pode vir a fazer e não apenas votar por votar, né? Acho que votar por votar é um tanto absurdo, mas eu acho que ainda vale a pena a gente reforçar também que, além disso, o eleitor tem que estar atento que ele não pode votar em branco também. Porque quando ele vota em branco, ele vota em alguém. Né? Até conversava com uma pessoa, até mais ou menos esclarecida, ela falou, não, eu já estou com 3 eleições que eu voto em branco. Eu falei, não, você votou em alguém. Não votei, votou, porque quando você vota em branco, o seu voto vai para alguém. Esse alguém é alguém do partido. E se você anular o voto, anulou, aí tudo bem. Mas se você votar em branco, o voto é de alguém. O voto em branco, o que diz o voto branco? O voto branco está dizendo o seguinte, olha, gente, diante da campanha eleitoral, eu não tive condição de avaliar, eu não tenho condição de avaliar, não tenho habilidade nem competência para avaliar ninguém. O meu voto está aqui, ó, em branco. Use quem quiser. Vai beneficiar alguém lá na frente. Lá no Rio de Janeiro, o povo votou por Tiririca, né? Isso. São Paulo. São Paulo. Votou por Tiririca. Se era protesto ou não. Ele se elegeu. Ele se elegeu. Pois é. Bom, professor, nós agradecemos a sua participação aqui. Foi muito interessante a gente poder esclarecer algumas coisas, né? Reavivar alguns assuntos. Fica à vontade, me coloco à disposição sempre. Bom, e eu agradeço também, nós agradecemos a você que está em casa, que acompanhou mais esse Cidade em Destaque. Lhe convido para continuar aqui assistindo a nossa programação.